Eu acho, não, tenho certeza que o conservadorismo sempre existiu. Apenas ele não se declarava, ele não tinha necessidade de se declarar o tempo todo, nem de fazer, porque ele tem o poder na mão. Quando você vê os deputados, os senadores lá votando um por um, no dia de votar o impeachment, por exemplo, eu fiz questão de, porque queria ver afinal a cara desses sujeitos que a gente nunca vê. Você vê sempre os mesmos na televisão. E era impressionante, era fulaninho de tal, fulano de tal júnior, fulano de tal filho, fulano de tal neto, fulano de tal bisneto, fulano de tal sobrinho, tananã, tananã, tananã. Ou seja, as capitanias hereditárias nunca acabaram, elas apenas se travestiram de mandatos hereditários. Pessoas que nunca trabalharam na vida. Eu conheço, lá da Paraíba, se vocês repararem, tem lá uma porção de gorduchinhos, jovens gorduchinhos, bem branquinhos, todos gordos, assim, balofinhos. Porque com 16, 17 anos, eles já estavam com a bunda numa cadeira, numa poltrona, no gabinete do tio deputado, carimbando algum papel, fazendo alguma coisa, ou indo para os jantares e para os almoços, para não sei o quê. Uma das mudanças que eu acho que tinha que fazer na Constituição, em todas as leis, era que nenhum sujeito podia se candidatar a coisa nenhuma, sem comprovação, com um monte de testemunhas de que trabalhou como uma pessoa qualquer, um trabalhador qualquer, para ganhar a sua vida durante no mínimo 10 anos. Porque senão eles não representam coisa nenhuma. O que aconteceu recentemente bom, então, o conservadorismo sempre houve. A sem noçãozice, que é gente que não tem os privilégios que os conservadores estão defendendo, mas entra na onda, que é recente. E aí é efeito de mídia e de rede social. Então, eu sempre sonhei chegar lá onde eles estão. Então, agora chegou a minha chance de vestir a mesma camisa, ir para a mesma avenida e dar o braço para aquele que é o meu modelo que eu quis ser. Isso é sem noçãozice, que teve uma chance, né? O que eu acho que houve uma transformação irreversível no Brasil. Durante muitos anos da minha vida, que eu passei até os meus 60 anos, enfiada no interior, procurando a invisibilidade, né? Hoje todo mundo quer a visibilidade. Para mim é complicado entender, porque eu vivia atrás da invisibilidade para poder fazer o que eu queria fazer. Como a gente trabalhava muito fortemente com os jovens, a gente integrou jovens. Então, eu acabei conseguindo umas bolsas de estudo para eles poderem fazer a faculdade, que a gente tinha, sobretudo, falta de advogados que defendessem trabalhador. Só tinha advogado para patrão. Então, inúmeras vezes eu tive que ir lá no sítio, falar com o pai, com a mãe, dizer, deixa seu filho, só não vai ter nenhum gasto, a gente conseguiu uma bolsa, deixe seu filho ir para João Pessoa, porque só tinha Universidade de João Pessoa e Campina Grande, ou ir para Campina Grande, para estudar, ele vai para a faculdade, ele vai estudar direito, ou ele vai estudar medicina, ou ele vai estudar isso. Não, irmã. A irmã é muito boa, mas a irmã não entende nada, não. Esse negócio de filho de pobre ser doutor, isso não tem, não. Isso é desculpa de preguiçoso para não querer trabalhar. Os pais, hoje, eu duvido achar, eu pelo menos não acho mais, que eu faço esse teste, a minha pesquisa permanente. Você não vai encontrar mais família de trabalhadores pobres que não acredite que seu filho pode sim ir para a universidade se formar. Isso é irreversível. Eles não, e nós temos que cuidar disso. Essa é a coisa mais fundamental. Isso é irreversível. Acabou-se a inteligência de nascença.
Acabou-se o bem-nascido, o nascido em boa família, portanto destinado e superior. Acabou. E a gente tem que zelar por isso, porque é isso que manteve o descalabro até há pouco tempo atrás, porque o pobre estava convencido de que ele tinha que ser pobre. Isso foi um serviço de 500 anos. O negro estava convencido de que ele nasceu para servir, não sei o quê. Isso é um serviço de 500 anos. Porque, inclusive, esse tipo de racismo, ele surge com a escravização em massa, já numa perspectiva capitalista, que é uma coisa absurda. Entendeu? Isso antes não existia. Era muito diferente. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que segurar isso aí e explica a histeria do conservadorismo, que eu acho que são os estertores de uma classe em perigo. Por quê? Eu conheci um monte de sujeitinho da minha geração, porque, bom, a gente numa cidade pequena, você convive com todo mundo, que era burro, certo? Preguiçoso, incompetente, safadinho, idiota. Mas como ele pertencia à classe média alta, etc., ele tinha certeza de ter um lugarzinho reservado para ele no mundo bem, certo? Nem que fosse para ficar carimbando, se formar em Direito na faculdade de Pouso Alegre, que era uma famosa naquele tempo, que diziam que pagou, passou. Agora tem em qualquer lugar, né? Não vou xingar Pouso Alegre mais, em Minas Gerais. Que pronto, arrumava um diplominha de advogado e advogado, né? E ficava carimbando papel lá no escritório do tio advogado. Acabou. Acabou, porque não tinha competição. Era uma reserva de mercado para qualquer coisa. Acabou. Agora eles não têm mais certeza que tem um lugar cômodozinho para ele. Porque seja o capital quer lucro. E o lucro exige competência, e o lucro do capital depende da competência e capacidade do trabalhador. Então ele não vai botar o gorduchinho branquelo, filho do amigo dele, para trabalhar, se ele tem um negro danado, de inteligente, mais bonito, mais forte, mais capaz, para botar no lugar. Certo? Ou você vai fazer concurso público? Não tem mais. Não tem mais. Agora é concurso público, não é do tempo da Maria Candelária, que saltava de paraquedas e caía na letra O. Porque eu ainda conheci o tempo que se nomeava. Por que que todo escritor brasileiro ia morar no Rio de Janeiro e tomar chá no fim da tarde na livraria José Olímpio? Porque o Capanema, que era o ministro de Cultura e de tudo do Getúlio, quando ele ouvia falar, gostava de literatura, que tinha um escritor bacana lá não sei aonde, a primeira coisa que ele fazia era nomear o cara para o Ministério da Educação, da Cultura, Instituto Histórico Geográfico, levar para o Rio de Janeiro. E você só era escritor, até hoje, você só é escritor brasileiro se você morar no Rio de Janeiro. Agora estão migrando para São Paulo, né? Senão a gente é a escritora paraibana, ou a escritora santista, ou o escritor baiano, ou a escritora feira. Ou você tem que ter um qualificativo restritivo. Acabou. Tem que acabar aqui na nossa cabeça. Porque se acabar na nossa cabeça, não há mais ninguém que sustente. Porque a opressão só na ponta do fuzil, ela não segura nada. Precisa conquistar os corações e mentes. Então é esse a grande arma que nós temos. Não vamos ceder aqui, e pelo contrário, trabalhar para limpar as cabeças de tudo que ficou de velho, sabe? Daquilo acabou. 500 anos foi suficiente, chega. Pronto.